Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do NEC, aqui na cidade de Biel, na Suíça. Hoje, não vamos dar continuidade a nada, faremos um estudo, né, Walter? Vamos colocar um estudo cujo tema será domínio espiritual. Então, meu irmão, mais uma vez, muito obrigada, abraço fraterno e é contigo. Então, muito boa noite, em primeiro lugar. Obrigado a todos, obrigado ao NEC pelo convite, mais um convite, que com muito gosto participo, porque normalmente esses estudos são muito dirigidos, os temas que escolhemos sempre em conjunto com a casa, são dirigidos a mim, acaba por o estudo depois ir muito dirigido a mim, portanto é uma visão sempre muito pessoal, não vem trazer nada de novo, às vezes é só a minha forma de ver o tema, com base na doutrina espírita e em toda a documentação que nos é fornecida por Chico Xavier, Divaldo, toda a doutrina espírita. E então hoje vamos falar de domínio espiritual. Eu gostava e queria dizer já de antemão que, por favor, participem, fica mais dinâmico, qualquer situação, em qualquer momento, é só fazer uma palavrinha e partilhamos as opiniões. E que Jesus nos abençoe então nesta noite, neste início. Eu trouxe este tema de domínio espiritual, que é um tema de uma mensagem psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. E esta mensagem, domínio espiritual, tem como base um estudo sobre como é habitual, uma pequena frase evangélica do Evangelho que foi retirada e que après em francês, peço, e que depois Emmanuel discorreu sobre isso. E eu começo por, peço desculpa que eu estou sempre com o dedo e tenho que fazer assim, e eu peço desculpa que eu devia ter aqui agora a mensagem e não estou a ter. Dê-me só um segundo, vou sair aqui da partilha porque está aqui. Peço desculpa, vamos voltar aqui antes de entrarmos em Deus. Desculpem. E então, desculpem. Agora é assim. E agora sim, peço desculpa, porque save e vamos continuar. E então, eu não sei se conseguem ler a mensagem, ela não é muito grande, é só a introdução, em que a mensagem chama-se Domínio Espiritual, e Emmanuel tira este pequeno trecho de João, do capítulo 16, versículo 32, em que Jesus diz: "Não estou só, porque o Pai está comigo." Este trecho vem no seguimento o Haroldo Dutra Dias classifica esta mensagem como o Paracleto, vem do versículo 5 ao 33, e isto é mesmo quase no fim, em que Jesus reafirma que ele é o Consolador, reafirma que vai à Terra, reafirma que vai sofrer algumas vicissitudes da vida, e como se chama, os apóstolos, disseram que efetivamente agora ele estava a falar sem parábolas, estava a ser bastante direto, mas os apóstolos não percebem muito bem, porque ele diz que vai estar, vai partir, vai voltar e vai partir de vez. E então ele há lá uma parte, que na penúltima frase, que diz: "Eu não estou só, porque o Pai está comigo." E é com base nisso
que Emmanuel depois entra no seu comentário que eu tenho aqui. Eu vou ler, são os 2 primeiros parágrafos, em que nos dá, então, uma introdução sobre o que é que nos vai falar deste domínio espiritual. E então ele nos diz que, nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam por posses efêmeras, os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores, os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Então aqui Emmanuel dá-nos já indicação sobre o que é este domínio espiritual que toca a nós todos. Porque nós, como sabemos, estamos em processo em direção à perfeição, estamos em processo de aprendizado, em processo de crescimento, de aperfeiçoamento, e aqui Emmanuel nos dá já um mote em que nos fala que estamos perante muitas situações de transes aflitivos, não é? Que somos influenciados por estas forças exteriores, e nas horas de grande testemunho que existem na vida de todos nós. E eu, quando ouvi a prece da Zélia de abertura, tocou-me bastante, para além da situação muito difícil que queremos abordar de uma certa forma no tema. E então, aqui, esta introdução para dizer que nós nos encontramos um pouco como Emmanuel nos diz aqui, mas, ao mesmo tempo, a solução está em cima, ou o suporte para estas aflições, para tudo isto, para a situação em que nós nos encontramos, está no trecho do Evangelho. Não estou só porque o Pai está comigo. Ou seja, Deus, que é o nosso Pai, o Pai de todos nós, está sempre connosco. E Jesus é aqui. Isto é numa altura difícil de Jesus, como nós vimos, e depois iremos terminar a mensagem. E Jesus diz que não está só, porque o Pai está comigo. E então, se Jesus, o maior exemplo que nós tivemos, ou o ser mais perfeito que já teve na Terra até hoje, se ele diz que não está só porque o Pai está comigo, serve-nos exemplo a nós, como guia. E então eu gostava de avançar e explicar aqui um pouco do que é Deus, este nosso Pai. Porque nós somos regidos, por assim dizer, sempre por leis. Ele é criador. Quando dizemos que Deus é o criador, é o nosso Pai, ele criou tudo, não é? A gente sabe, o Espiritismo explica-nos isso, não vamos entrar em grandes detalhes, mas ele é o criador do universo e todo o universo tem as leis divinas, que nós falamos todos os dias, ouvimos falar nas palestras. Allan Kardec descreve as 10 leis divinas, mas as leis são necessárias a qualquer coisa que seja ordem, qualquer coisa que esteja organizada. Tudo precisa de leis e nós temos exemplo nas nossas vidas dessas leis que encontramos. No mundo, vamos para o nosso mundo, existem as leis da física, as leis da química, todas essas leis que a ciência estuda muito bem, que nos permite ter as coisas que nós temos, desenvolver tudo o que é a nossa vida, mas também sabemos que existem leis da natureza, que nós temos andado a desrespeitar, as leis da natureza, as leis do ambiente, que o ser humano tem andado a desrespeitar por causa destes aquecimentos. Existem as leis da sociedade, existem as leis de cada país, existem as leis até da nossa própria casa. Na nossa própria casa nós temos leis, aquelas coisas que a gente define. Eu que tenho filhos, a gente define às vezes o que é que se pode fazer ou não se pode fazer, não é? E até nas leis do trânsito, se a gente vai a uma velocidade bastante superior àquilo que é permitido por lei, se tivermos o azar de apanhar um radar, levamos uma multa. E a multa, a gente vai dizer, a multa é a consequência de termos infringido uma lei. Ou seja, sabemos qual é o limite e ultrapassamos esse limite e levamos uma multa. E a multa é uma forma de dissuadir, por assim dizer, é que voltemos a repetir o mesmo erro. Portanto, fizemos um erro, desrespeitamos. E isto acontece com as leis de Deus. Estas leis divinas, cada vez que nós, seres
criados por Deus, e eu aqui vou pôr, portanto, a parte material, Deus criou a matéria e criou tudo o que é imaterial, que é o nosso espírito, somos os seres inteligentes do universo, tudo somos regidos por essas leis. E quando assim é, temos que obedecer a essas leis divinas, não só as da nossa vida material, mas também às leis divinas. E nós, chegando a estas leis divinas, nós sabemos que, às vezes, os nossos sofrimentos nesta vida é porque nós desrespeitamos, o Espírito nos diz que desrespeitamos estas leis divinas, as leis de Deus. E isto para nós, por um lado, é difícil depois entender, então Deus, se é o Criador, criou as leis, criou tudo a funcionar, criou-nos a nós, como é que podemos muitas vezes vê-lo como Pai? Como Pai amoroso, como Pai que cuida de nós, que trata de nós, e depois, ao mesmo tempo, na vida, às vezes vemos bastantes sofrimentos. E então aí há uma lei que os Espíritos dizem, que é a última que é tratada no Livro dos Espíritos, que é a lei de justiça, amor e caridade, que resume todas as outras, as leis divinas. Então aqui nós vemos que o Pai, essa lei, ele é justo, ele tem amor e pratica a caridade. Com quem? Para com os seus filhos. Para com tudo e para com os seus filhos. E é isso que nós temos que, neste mundo de provas e expiações, porque nós tentamos sempre, às vezes, eu vou-me referir um pouco também ao centro, onde participo. Às vezes falamos, o Espiritismo fala muito, às vezes, no sofrimento, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Como se o sofrimento não tem que necessariamente existir. Há pessoas que dizem, mas não temos que sofrer para estarmos na Terra, mas há sempre sofrimento. Há outros que defendem que há sempre um sofrimento. E então, como é que nós podemos encontrar isso neste Pai e, ao mesmo tempo, haver tanto sofrimento? E eu não consigo desligar-me, Zélia, da sua prece e estarmos a falar sobre isso. Então aqui, este amor, temos que compreender como é que nós temos um Pai amoroso. Então nós temos que cumprir, de uma certa forma, as leis que o Pai definiu para nos comportarmos dignamente. E nós dizemos assim, quando então não se cumpre as leis, se cumprimos, obtemos a felicidade, se não, há o sofrimento. São as duas balanças que toda a gente quer ser feliz, apesar de nós sabermos e os Espíritos nos dizerem que a felicidade não é deste mundo, mas há sempre dois pesos, é a felicidade e o sofrimento do outro. E nós sabemos que uma é a causa da outra e que para cumprirmos as leis, se cumprirmos, podemos ter uma felicidade relativa, iremos abordar isso, se não, abarcamos, por assim dizer, o sofrimento. Mas eu aqui lembro-me de uma palestra que o Haroldo disse, em que ele falava da mão niveladora de Deus. Este Pai tem uma mão niveladora. E nós, quando estamos encarnados, às vezes é difícil ver como é que é essa mão niveladora de Deus. Então ele nos diz que ele tem tipo dois instrumentos. É a questão da morte. Toda a gente é igual para toda a gente, portanto, nivela para toda a gente. Nós nascemos e não sabemos quando é a nossa partida deste mundo. E então Deus nivela isso, muitas vezes sabemos antes de encarnar, mas quando estamos encarnados não sabemos quando isso vai acontecer, nunca. E isso é uma mão niveladora de Deus. A outra é a dor, que nos iguala. Ou seja, todos nós sofremos quando temos dor, é um sofrimento. E é igual para todas as pessoas, sejam elas de qualquer que seja a classe social, a raça, a dor é igual para todas as pessoas. Podemos dizer que há coisas que provocam mais dor a umas pessoas que outras, consoante a compreensão ou a condição física de cada um. Mas a dor é igual, tanto os ricos como os pobres, tanto os que estão em conjunto como estão sozinhos, tanto qualquer situação, qualquer raça, há uma dor. E isso aí iguala-nos a todos perante o Pai. É claro que há outras diferenças, mas que não se respeitam, por assim dizer, essa lei divina. Mas é igual para esta mão niveladora. E para nós compreendermos Deus e este amor de Deus como Pai, o Haroldo dizia, para darmos um exemplo,
do amor de uma mãe por um filho. E eu, pronto, agora estou aqui um pouco sensibilizado, que é no caso de uma mãe que perde a vida de um filho. E quando uma mãe perde um filho, é uma dor, poderemos dizer, que não imagino, porque eu tenho 2 filhos, só isso me faz doer o coração, mas é uma dor inimaginável. E eu agora questiono assim, a mãe, a mãe que perde um filho na guerra, é diferente o filho ser ucraniano ou ser russo? Nós temos as nossas ideias desta guerra, mas a mãe, ao perder um filho, a dor será diferente, quer ele seja russo, quer ele seja ucraniano? Não é. Apesar de estarmos em situações opostas, por assim dizer, em que um é o ofensor, o outro é quem está a ser ofendido a nível político, mas o soldado não faz distinção disso. São mandados para lá, uns vão defender, os outros é o seu governo que manda ir para lá. Mas para uma mãe, seja uma mãe ou outra, se perder a vida de um filho, o sofrimento de certeza que é igual, porque somos todos humanos e todos têm o mesmo sentimento pelo pai e pelo filho. Eu não sei se alguém quiser dizer alguma coisa sobre isso, mas eu gostava de reafirmar que também há casos de abnegação, por assim dizer, da parte das mães, no caso em que há um filho que vai preso. Quando o filho vai preso, muitas das mães, e isto também era o Haroldo que contava, que ele assistia, as mães estavam presentes no julgamento do filho. Quando os filhos, muitas das vezes, iam presos, a mãe é que fazia as visitas, todas as semanas ou todas as visitas, a mãe estaria sempre presente à volta a acompanhar o seu filho ou a sua filha. Quando eu digo filho, é de ambos os géneros. Então, ele dizia, e quer o filho tivesse culpa ou não para estar preso, a mãe estava lá. E isso é um amor incondicional. E estamos a falar de um amor humano. Então, Deus, independentemente dos erros que nós façamos, e nós temos exemplos na literatura espírita, de espíritos, às vezes, líderes no umbral de espíritos maus, que estão no umbral e que têm atitudes abjetas, se pudermos dizer assim, Deus dá sempre uma saída a todos, sem exceção. E então aqui a confiança de Deus em nós como filhos é como se fôssemos uma flor. E isto é importante para nós. Ou seja, nós somos uma flor e que temos que florescer. Deus plantou-nos aqui. A questão é que muitas vezes onde a gente é plantado, onde somos plantados, não estamos satisfeitos com as flores que estão ao nosso lado. E isso é um problema. É um problema para nós, porque nós começamos logo insatisfeitos com o local em que Deus nos plantou. E então, muitas vezes começamos a pensar, eu gostava era de estar ali naquele jardim mais ao lado, que tem flores muito mais bonitas, né? Naquele canteiro, que tem umas flores que eu gosto muito. E isso não é respeitar a vontade de Deus. Porque nós sabemos que também muitas vezes, ou a maioria das vezes, para aqueles que têm possibilidade ou evolução espiritual para tal, somos nós que escolhemos onde vamos reencarnar, onde é que vamos ser plantados. E então depois, uma vez plantados, esquecemos-nos disso e queixamos-nos que fomos plantados no sítio errado e a culpa é de Deus, não é? E então, nesse sentido, é importante que temos que florescer onde fomos plantados. E isso é reconhecer a divindade maior, Deus, como nosso Pai, porque Ele nos aceita como tal. E temos que viver bem entre nós. Para terminar este item, por assim dizer, nós temos exemplo no nosso lar, a mãe de André Luís, ela vive nas esferas superiores. É-nos comunicado que ela está a viver nas esferas superiores. Então é um ser espiritual que já está mais evoluído do que nós, do que eu, pelo menos, bastante mais. E sabemos que o seu filho André Luís teve 8 anos no umbral. Ele sai do umbral ao fim de 8 anos, encontra a mãe, e o seu pai,
sabemos também posteriormente que o seu pai está numa zona mais profunda do umbral, acompanhado das suas 2 ex-amantes de quando estava encarnado. E a mãe informa André Luís que tinha tido autorização para reencarnar, receber como marido o seu ex-marido e receber como filhas as 2 amantes. Portanto, nós quando falamos aqui das leis de amor de um pai, de amor incondicional, depois vemos um espírito como a mãe de André Luís, já num plano superior, mais evoluído do que o meu, e que ela se dedica a vir à Terra suportar aquilo que a gente vê que vai haver situações de sofrimento. E então a sua compreensão de sofrimento é diferente da nossa. E se é um espírito, podemos dizer, minimamente feliz, ele vem vivenciar e se calhar tornar-se mais feliz por causa do facto de estar a vivenciar as provas que vai fazer, com o objetivo. Podemos dizer que na Terra, como o livro dos Espíritos nos diz, que só há 3 razões da nossa reencarnação. É a expiação, as provas e a missão. Portanto, se esta entidade, a mãe de André Luís, já estava em planos superiores, só vem como missão, porque não tem provas nem expiações a fazer. E então ela vem por missão, passar por provas e mostrar que tem capacidade para auxiliar ao que é que se propõe. E isto é a mensagem, por assim dizer, nesta situação do amor. E não sei se alguém quiser dar mais um ajuste ou algum comentário perante esta, tentar equivaler a nós o amor do Pai, de Deus, que é inimaginável, é inconcebível ainda, mas que tudo, muitas das vezes do que nos queixamos, está em nós mesmos e em condições que nós o efetuamos. Portanto, nós, consoante obedecemos ou agimos com as leis divinas, vamos ter sempre o nosso comportamento vai criar 2 situações. Por um lado, o sofrimento, por assim dizer, numa balança, no outro, a felicidade. E sempre que nós cumprimos com as leis divinas, dizemos que vamos obter a felicidade. Quando nos afastamos dessas leis divinas, vamos ter sofrimento. E quando nós falamos em sofrimento, certamente a gente, peço desculpa às leis divinas, quando nós falamos em sentimento, podemos dizer que há uma gradação, nem todo o sofrimento é igual. Há pessoas que têm provas menos sofridas, outras pessoas que têm provas bem mais duras, porque uma expiação não é a mesma coisa que uma prova. Pode ser incluído, mas não é. E então, no Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo, que é o capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurado aflitos, que é o capítulo 5 que eu tenho ali nomeado, que descreve, por assim dizer, os diferentes tipos de sofrimentos nesta graduação e que podemos encontrar e como os devemos encarar, por assim dizer, ao longo das nossas vidas. Entre várias coisas, eles falam da justiça das aflições que nós encontramos. Será que é justo em formas que sofremos? Quantas vezes a gente não pergunta, será que eu fiz alguma coisa no passado? Será que isso é justo ou não? Se as causas daquilo que sofremos hoje em dia é desta vida, desta encarnação, ou se são de causas anteriores, de outras reencarnações que tínhamos tido. E nós trazemos uma coisa que também é o nosso Pai que nos dá por amor, que é o esquecimento do passado. O esquecimento do passado é importante porque se nós incumprimos alguma coisa no passado e se nós viéssemos com isso em ideia para corrigir, como os espíritos nos dizem, muitas vezes nós nem tínhamos força para avançar um passo, porque víamos que tínhamos que caminhar tanto que não conseguíamos. E então temos muitos motivos, por assim dizer, para nos resignarmos. Nesta parte aqui do sofrimento, como eu disse, há uma graduação imensa. No livro O Céu e o Inferno temos vários exemplos das descrições e depois neste capítulo, no capítulo 5,
a graduação máxima ou o mais afligido do sofrimento que os espíritos nos dizem, que é a questão do suicídio e a loucura, em que diz que estas situações é a calma e a resignação que a gente pode retirar da compreensão da vida terrestre e da confiança no futuro, é que pode evitar com que chegue-se a este extremo do suicídio e da loucura. E perante todo esse sofrimento que leva a esse ato horroroso, por assim dizer, é causa de um descontentamento das pessoas que o praticam. E a Organização Mundial de Saúde, no ano 2019, eu li uma estatística, no ano 2019 houve 700 mil pessoas no mundo que se suicidaram, que estão registadas, 700 mil pessoas, que equivale, mais ou menos, segundo o que diz, em cada 100 mil pessoas, uma suicidou-se. E isso é assustador, porque, como dizem também, mata mais pessoas do que o cancro da mama, do que as guerras que existem no mundo, do que os homicídios. Portanto, é qualquer coisa que tem a ver com o espírito em si e com este descontentamento com a vida, seja qual for as circunstâncias em que ele acontece. E no livro dos Espíritos nos diz que a atitude que podemos ter perante a tentação a esse ato são duas, e depende de pessoa para pessoa. Mas podemos ter uma mais positiva, que é qualquer que seja o motivo, acreditar que melhores dias virão e que nos podemos encher de paciência e resignação. É necessário, o que os Espíritos dizem, uma coragem moral. E isso todos nós devemos ter em todos os atos da nossa vida, em consciência, essa coragem moral, que é muito difícil em muitas circunstâncias. Depois há outra, que é a atitude mais negativa perante os factos difíceis que cruzamos ao longo da nossa vida, que é uma atitude mais negativa que leva a estas causas, que é o desespero das pessoas perante as situações que não vêem razão para tanto sofrimento, é a descrença em que não acreditam que há a eternidade da vida, por assim dizer, é a incredulidade sobre o futuro, não acreditam que existe um futuro depois desta vida, e então as pessoas perdem a crença no amanhã, e é aquilo que os espíritos também dizem, que é uma cobardia moral. Nós sabemos que as piores situações dos espíritos no mundo espiritual em que se encontram, através, por exemplo, do livro As Memórias de um Suicida, é como se fossem párias. Os espíritos estão como se fossem quase abandonados, não têm um apoio, não estão abandonados nunca, como o próprio livro mostra, mas a sensação de sofrimento é necessária para não voltarem a repetir a ação, é como se sentissem abandonados. E aqui, no Céu e Inferno, há 4 exemplos que eu tirei, só pequenos, na segunda parte, no Céu e Inferno, na segunda parte do livro, em que espíritos que contam o porquê de terem provocado este suicídio. Em que há um homem que está desapontado com a vida, que a família não liga conforme ele gostaria que ligasse, que ele se sente sozinho, e então ele acha que vai pondo termo à vida, põe termo ao sofrimento. E depois ele conta que pensava que punha termo ao sofrimento, e o que ele fez foi que passou a sentir-se ainda mais torturado quando se encontrou no mundo espiritual. Temos um caso de uma mãe e de um filho, em que o filho de doença falece, a mãe adorava tanto aquele filho que, apesar de ser casada e ter outros filhos, não queria perder o filho e suicidou-se para ir ter com o filho no mundo espiritual. Sabemos que isso não é possível também e que isso não acontece. Temos outro caso, que é o amor entre um casal, ou um homem e uma mulher, em que amavam-se tanto, mas as vicissitudes da vida, houve um deles que teve que casar com outra pessoa. E mais tarde, o outro começa a ser amigo da família e está presente. O amor entre eles os dois volta a reacender-se, e como não podiam estar juntos aqui no mundo material, suicidam-se também, e claro que no mundo espiritual também não estarão juntos. E depois temos aqueles que são ateus, que estão
doentes, não têm coragem, acham que nada existe depois da morte, não querem sofrer, são materialistas na base e então atuam com o suicídio também. Mas este sofrimento, os espíritos nos dizem que há o bem e o mal sofrer. E nós temos que aprender, dentro dos possíveis, neste processo de aprendizagem, através de uma compreensão e tentar suportar bem as provas que nos são apresentadas na vida para nos conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta, apesar de ser fácil falar quando não estamos nas situações. A falta de coragem, Deus, se temos falta de coragem para vencer as dificuldades, Deus recusa-nos a consolação. E então há a prece, que é o instrumento mais forte de apoio, que quando suportada na fé, faz com que as luzes do alto nos abençoem. Isto há vários temas para esta prova de fé que temos que ter, prova de firmeza, de perseverança, de submissão à vontade de Deus, que pode auxiliar-nos neste sofrimento. E pronto, e há sempre o mal e o remédio, que os espíritos também nos dizem, e que teremos que olhar para Jesus, no exemplo que ele nos deu, e o texto depois vai nos mostrar qual é a mensagem que Jesus nos trouxe, e então é a fé e o apelo ao alto que nos permite evoluir e não sofrer tanto. Eu queria terminar, portanto, aqui esta parte do sofrimento e dizer que nós todos, também existe o que chama o sofrimento espiritual, porque no mundo espiritual também a vida continua, que é a verdadeira vida, e para isso temos um exemplo que vem no livro Ação e Reação, que é-nos demonstrado pelos obsessores. Como é que eles muitas vezes intervêm em nós, na nossa vida pessoal. E eles nos dizem, num exemplo, em que há um caso em que o espírito, o André Luís, está a acompanhar o estudo e em que eles visitam um obsessor em que ele está a obsediar uma pessoa. E eles explicam um mecanismo como eles obsediam aquela pessoa. Aquela pessoa era um senhor que só queria bens materiais, tinha a avareza, por assim dizer, como vontade máxima do seu ser, e então os espíritos obsediavam através dessa vontade de avareza. E então o obsessor, André Luís, juntamente com Silas, que era quem estava a coordenar essa visita àquela casa, pede que o obsessor explicasse um pouco como é que ele influenciava aquele espírito materializado, como é que ele influenciava para ele ter essa avareza. E ele nos diz que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, um desejo central. É o que eles chamam um tema básico. Todos nós, dos interesses mais íntimos. É o nosso interesse pessoal. Portanto, há um tema básico que cada um de nós temos. Além dos pensamentos vulgares, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem desse desejo central, que nos caracteriza os pensamentos, e esses passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. E então, como nós temos este desejo central, o obsessor identifica esse desejo central e influencia, por assim dizer, exponencia para nos levar a tomar as atitudes mais incorretas. É uma forma também de sofrimento que neste tema dou por terminado. Eu agora gostava também aqui a questão da felicidade. E a felicidade está em fazer o bem, que é o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, em que, para termos felicidade neste mundo, temos que fazer o bem. Olhar a quem sofre, como se fossem os órfãos, qualquer situação de sofrimento. De darmos, de partilhar, fazer a caridade, fazer beneficência, fazer piedade, ter piedade. Quando nós vemos
assim, olhar esta lista, falo por mim, eu digo assim, então felicidade, temos que fazer o bem, olhar quem sofre, dar, partilhar. É isso que nós temos como ideia de felicidade? Eu acho que não, mas eu vejo aqui o exemplo da mãe de André Luiz. Quando ela vai reencarnar, ela está feliz porque ela tem a compreensão de que fazer o bem é ultrapassar, é cumprir com as leis divinas e é fazer com que não tenha sofrimento. Olhar a quem sofre, ela está a olhar a quem sofre, que é o seu marido e as ex-amantes do seu marido. Ela dá de si tudo. Ela vai partilhar o seu conhecimento. Ela faz a caridade, que é a beneficência, a indulgência e o perdão. E então aqui podemos ver que a felicidade não está ao lado daquilo que a gente pensa aqui no mundo material, que normalmente a ideia de felicidade, pelo menos para quem não é espírita, resume-se a ter, como no espiritismo, como no Evangelho nos dizem, é ter poder, ter a autoridade e ter a juventude. E Kardec nos diz que podemos ter, ou a espiritualidade nos diz, que podemos ter as três coisas e não ser felizes. E isso acontece muito, apesar de tudo o que nós podemos querer, porque nós desejamos estar bem, vivemos no mundo material, mas metemos à frente muito mais as coisas materiais que as coisas espirituais. Eu não sei se alguém gostaria de dizer alguma coisa, de estar desacordo, de juntar algum tema que acham que possa ser aqui abordado, mas não hesitem. Eu acho interessante o sofrimento, que muitas vezes um ser reencarna com deficiências físicas muito complicadas. E ele, ou esse ser... Zélia, é você que está falando? Eu não te escuto. Está muito baixo. Fala mais alto. E agora? Agora sim. Agora. Desculpa aí, viu, gente? Estou com o negócio... Convulsão. Então, vou repetir. Há pessoas que reencarnam com deficiências físicas muito graves mesmo. Então, elas poderiam estarem no sofrimento profundo. Mas, ao mesmo tempo, elas vêm e se sentem nessa felicidade. E não tem nem religião. Eu estava vendo justamente uma palestra do Paulo Henrique Figueiredo, que a menina com problemas sérios que tinha... Gente, aquele negócio negócio no cérebro, a cefalia. A cefalia. E ela falava assim, as pessoas me olham como se eu fosse diferente, mas eu não me sinto diferente de nada, nem de ninguém. Muito pelo contrário, eu sou agradecida. Olha o exemplo. E com isso, o próprio Paulo, que ela vem conversando sobre como as pessoas a tratavam, como se fossem, sabe as pessoas que não querem vê-la? E veja bem, olha como ela se colocava. Ela não poderia estar sofrendo? Não poderia? Com certeza que deveria ter Agora, a forma como a entende, que foi aquilo que a gente abordou um pouco, e a forma como nós entendemos de poder ela estar a sofrer, pomos-nos na outra parte e a sofrer quase pela pessoa, quando a pessoa pode não estar a sofrer sequer, não é? É a ideia que nós fazemos do género, eu se estivesse assim sofreria imenso. E a pessoa não estará livre de sofrimento, mas não o entende como tal. Conseguem tirar da vida, que essas pessoas muitas vezes tiram mais prazer da vida, tendo algumas limitações, do que nós sem qualquer limitação. E isso
nós pensamos muitas vezes, mas a vida continua e não levamos isso em consideração. Voltamos a fazer os mesmos erros sempre, não é? E outra coisa, ela coloca ainda, mas eu entendo as pessoas, é porque elas não podem, elas não entendem como eu me sinto. Porque se elas entendessem como eu me sinto, aí seria diferente. Então, veja, de todas as problemáticas que ela tinha, aliás, que tem, ainda olhava para aquelas pessoas que a recriminavam, que discriminavam também, menosprezavam, etc. e tal, bullying, muitas coisas, e se colocava o quê? Como está lá compreendendo essa pessoa, ou essas pessoas. Veja, olha o exemplo. É um facto. E eu recordo sempre quando é assim, às vezes, como eu há bocadinho referi, estamos cá para expiação, para provas ou em missão. E muita gente pergunta às vezes, mas então qual é a minha missão? Todos estamos cá, o Sr. Godinho dizia sempre que todos temos uma missão. Agora, quando nós ouvimos em missão, comparamos sempre aquelas grandes missões, seja de pessoas que ouvimos falar, eu dou um exemplo, o Gandhi, o Nelson Mandela, Chico Xavier na modernidade, portanto, a gente vê, isto é uma missão. E quando nós pensamos, nós estamos cá por uma missão, eu, uma pessoa muito simples, posso-me questionar assim, mas qual é a minha missão? O que é que eu posso contribuir quando comparado com espíritos tão evoluídos como esse, né? E então o Sr. Godinho disse, todos temos uma missão e às vezes a missão, e ele dava-nos um exemplo, às vezes a missão pode-se cumprir no último minuto da vida, em que ele dizia que às vezes uma pessoa vem cá para fazer as pazes com um familiar qualquer e é no leito da morte que às vezes o familiar pede desculpa e o espírito, antes de falecer, diz assim, aceito, e parte com a missão e às vezes resume-se àqueles últimos minutos de vida. E então parece que nós andamos sempre à procura dessa missão. E a gente diz, há coisas que não vemos no nosso dia-a-dia ou na vida cotidiana, normal, onde é que estamos a cumprir essa missão, não é? E eu tenho sempre lembrei-me várias vezes um exemplo de que, por exemplo, eu não sei se eu tenho uma imagem que às vezes vemos aquelas crianças que têm uma deficiência mental e às vezes deficiência física também, e que muitas vezes andam com aqueles, já às vezes com idade adulto, muito limitados, e depois parece que há sempre um casal, um pai e uma mãe, às vezes só um pai, às vezes só uma mãe, que acompanha aquela criança, que são bem maiores do que eles, e têm normalmente cabelinho branco, pessoas mais pequenas, e que acompanham aquela criança com uma limitação imensa. E eu a refletir sobre este trabalho de hoje, aquelas pessoas vêm como uma missão. E eu recordo-me que muitos espíritos, aquele espírito que está ali com aquelas limitações, é um espírito endividado, e muito endividado para estar naquela situação. E podíamos imaginar esse espírito como, muitas vezes a gente vê na literatura também, um espírito que fosse líder das trevas, de uma colónia das trevas, que ao reencarnar para espiar, por assim dizer, tem que reencarnar. E às vezes esses espíritos, a dificuldade desses espíritos é encontrar quem os aceite na Terra, para acolhê-los com as deficiências físicas e mentais que muitas vezes têm. E então, quando eu me recordo que esse casal, que às vezes já mais idosos, em que tem um adulto ali naquelas limitações, muitas vezes em cadeira de rodas, com deficiências, muitas vezes são mal educados, muitas vezes são violentos, e temos aqueles pais pequeninos, com idade, com esta resiliência, com esta caridade, com esta partilha, com isto, e se calhar mais ninguém atenderia. Tem que ser espíritos evoluídos e numa missão muito grande. No entanto, passam por nós no dia-a-dia, por assim dizer, e não vemos ali uma missão por aí além. E é coisas tão simples e ao mesmo tempo deve ser das missões mais complicadas que pode haver para um espírito. E eu lembro-me disso sempre como missão. O que é que nós entendemos como missão?
o senhor Godinho dizia sempre, há a missão de ser pai, muitas vezes há a missão de sermos um bom filho, a missão de ser um bom marido, um bom esposo, uma boa esposa. Há muitas missões que nós não olhamos como tal. E, portanto, passamos ao lado. Mas quando chegarmos à espiritualidade, quando formos fazer o deve e o haver daquilo que é que nos propusemos antes de encarnar e aquilo que cumprimos, iremos ver tudo isso, né? Mas pronto, eu não sei se querem dizer mais alguma coisa, eu agora vou saltar daqui. Eu quero, antes de fugir. Claro que sim, Sandra, obrigado. Olha, é assim, o que eu queria às vezes pôr em evidência, eu acho que é uma situação que se calhar nós próprios poucas vezes pomos, que é o seguinte: quando nós vemos a nossa família universal, estamos sempre do lado do oprimido. E será que o opressor não merece a nossa caridade por algum motivo? Por não teve conhecimento, não teve alguém que lhe tivesse amparado para que ele não fosse por esse caminho. Nomeadamente, estamos a falar de todas as pessoas que estão fora dos padrões normais da sociedade. Uhum. Porque é sempre muito mais fácil nós, quando ouvimos uma agressão, ficarmos do lado da vítima e culparmos o agressor. Mas será que também não é felicidade o compreender que também é nosso irmão e que também necessita da nossa caridade e da nossa benevolência? Claro que sim, eu aí também concordo com isso, mas a questão tem a ver, como nos diz o Espiritismo, tem a ver com a compreensão do grau evolutivo em que estamos cada um de nós, né? E o entendimento. E nós temos, e depois temos pessoas evoluídas intelectualmente, mas moralmente não tanto, né? E isso tem a ver com o bem e o mal no mundo também, não é, Sandra? Que nos dizem que é o mal, como não encontra resistência, por assim dizer, toma mais espaço. E enquanto não houver as pessoas de bem que se façam afronta também, é mais fácil para o mal fazer aquilo que quer, não é? E no caso do que tu estás a dizer, os opressores, eu agora dou-te esta situação que estamos a viver na Europa, não é? Há ali um opressor. Agora, nitidamente, ele não está com a compreensão, se calhar, mais correta, não é? No caso do presidente russo. Mas ele não vai... Sabemos que pessoas com essas atitudes, uma das coisas que têm é o orgulho muito forte e que eu acho que é o que a Europa não está a tentar não fazer, é não ofender ou não lhe ferir o orgulho, porque aí ele pode tomar atitudes extremas, não é? Sim, mas eu, por exemplo, quando ponho a situação neste caso, tem a ver a nossa postura. Com certeza que nós temos a noção que alguma coisa de mal ele está a fazer, mas temos de conseguir ter a mesma compaixão por essa pessoa, apesar dos seus maus caminhos ou das suas más atitudes. Claro. Não compreendo. Não quero com isso dizer que não tenha que ser levado a tribunal por crimes de guerra e tudo mais. Sim. E essa é uma maneira de punição de punição no sentido, não, que nós na Terra temos. Com as leis que nós temos. Né? Exatamente. Das nossas leis terrenas. Claro. Mas quem somos nós para poder julgar de uma certa forma. Julgá-lo a ele pelas atitudes dele. Claro, compreendo. Apesar de ser assim um bocado ambíguo, mas é um pouco isso, porque se nós não conseguirmos ver o outro por muito mal que o nosso agressor, por muito mal que nos faça, que também é nosso irmão, não saímos
da roda do rato, Sim, em sim, que sim. sim, temos de estar a proteger quem é ofendido, mas esquecemos sempre também que a outra parte A do opressor reabilitação, não também é? também é nosso irmão igual. Exato, é reabilitação, não é? Exato. Que muitas vezes acontece, que no mundo espiritual, que é a tentativa, muitas vezes, que no livro Nas Memórias de Suicida, muitas vezes espíritos que estavam nas fileiras do mal são os melhores espíritos agora, do lado do bem, a recuperar aqueles que estão mal. Porquê? Porque eles viveram, reconheceram o erro e são eles que conhecem melhor como é que podem tentar converter outros. Porquê? Porque eles revêem-se a si próprios. E então, que é isso que muitas vezes a espiritualidade nos diz, são aqueles espíritos mais acérrimos no mal, que quando reconhecerem o seu erro, eles vão ser uns fortes trabalhadores no bem e vão ter resultados melhores. Porquê? Porque eles reconhecem nos outros aquilo que eles foram. E como eles conhecem a eles conhecem os outros. Melhor do que aquele que não passou pelo mal, por assim dizer, não vivenciou. E nesse sentido e nós normalmente não temos essa compaixão que tu estás a dizer, não é? Por aqueles que são os opressores, porque também não queremos saber, se ouvimos um opressor, não queremos saber o que é que ele passou para ter a atitude de opressora que chegou ali, não é? E muitas das vezes têm vivências muito difíceis, inimagináveis, que é um resultado, por assim dizer, esta opressão agora é o resultado das suas vivências e do maltrato que muitas vezes foram sujeitos, mas é essa, como é que se diz, essa reabilitação dessas pessoas que nós, na sociedade, de vez em quando não, já temos conseguido evoluir um pouco nas leis, limitando até a questão da prisão, não é? Antes havia a prisão à vida, hoje em dia é raro, há muito pouco isso, tirando alguns estados, nos Estados Unidos, e é como a prisão, a pena de morte, não é? Exato. Agora, ainda estamos longe, efetivamente, mas temos melhorado como humanidade, não é? Agora, há situações que nos é muito difícil e, efetivamente, quando há um agressor e um ofendido, nós automaticamente nos colocamos do lado do ofendido sem ligar e à espera da punição do opressor, não é? Isso sem dúvida, isso sem dúvida. E eu queria colocar, indo só um bocadinho atrás, para depois tu seguires, peço imensa Claro. desculpa de Não estar tens a nada, fazer, com todo mas o há gosto. bocado quando tu falaste no amor de uma mãe em relação ao seu filho, Sim. e eu, na minha vivência como guarda prisional, Uhum. é verdade, nos piores crimes, se há alguém que nunca abandona seu filho, é a sua mãe. O pai muitas vezes deixa de ir, não vai visitar, mas agora a mãe. A ligação da mãe ao filho, quer dizer, o filho nasce dentro da mãe com o fluido vital de uma criança, ou o nosso fluido vital vem da mãe. Ok? Na altura da concepção, é tudo dentro da mãe. A máquina que nos desenvolve é a mãe, a máquina que nos cria esta flor, quando ela floresce, primeiro é na barriga de uma mãe. Ok? Portanto, é ali, é o casulo onde a flor vai florescer. A mãe já está plantada num jardim e aquela traz uma florzinha que brota ali. E aquela flor ganha uma individualidade, que somos todos nós, que depois achamos que às vezes não estamos no bom sítio, né? E, portanto, isso que tu disseste, que aqui foi, como eu disse, foi de uma palestra do Haroldo, em que ele falava efetivamente desse amor de Deus e dava um exemplo que é este amor incondicional das mães, na base, a mãe sobre os filhos é uma leoa, é a proteção sobre, e nestes casos são os casos extremos, que muitas vezes a mãe não estão de acordo com o que os filhos fazem, mas estão lá a apoiá-lo porque são filhos, porque é uma parte dela, né? E incondicionalmente, e aí o Haroldo estava a utilizar isso como se um ser humano, qual é a missão dessa mãe? Se a gente procurar, de assim dizer, então todos temos uma missão, e a missão dessa mãe?
se ela se questionar qual é a missão da minha vida, tenho um filho preso, que é uma pessoa que eu gosto, se calhar tem o resto da família, e no entanto é difícil, não é? Quando quisermos dar um nome às vezes a essas coisas, uma missão, será que ela tem uma missão? A missão é acompanhar, estaria programada aquela situação, não é? Eu há bocadinho falei no extremo, aquela questão da loucura e do suicídio, mas nós sabemos que aquela situação, quem se suicida, vai ter uma prova na vida seguinte, quando se reencarnar e tiver em condições, ou após a segunda reencarnação, a recomposição do perispírito, do mal que fez, mas depois, quando estiver na sua condição dita normal, em condições normais, vai ter circunstâncias da vida que lhe vão levar à possibilidade do suicídio outra vez. E é aí que é a prova de se regenerou ou se não se regenerou. Ivone Pereira é um exemplo que reiteradamente, em várias reencarnações, se suicidou. E ela estava feliz porque não o tinha feito. Portanto, ela, para além tinha várias missões, não é? A principal dela foi essa de não se suicidar. E ela chegou a dizer que houve momentos que isso assolou. Foi tentado. E agora é dizer assim, isso é prova kármica, não prova de vida normal, é prova dela, né? Porque incumpriu algures no passado e para mostrar tem que ser o bem sofrer, que é aquilo que nos fala, para sermos felizes. Bem sofrer para sermos felizes, a gente não vê felicidade nenhuma nisso, não é? Quando a gente fala bem sofrer para sermos felizes. A ideia é de sermos felizes mais tarde, mais uma vez, e nós vamos falar aqui um pouco à frente, quando falarmos da disciplina, que dá um bom exemplo entre o que é que se passa agora e o que é que esperamos no futuro, né? Nesse sentido, acho que pode ser um tema também agradável. Não sei se alguém quiser juntar mais alguma coisa, uma palavra, uns comentários. Se não, eu passo aqui entre estas leis divinas, em que é um processo de aprendizagem, que nós passamos a aprendizagem entre o erro e o acerto que fazemos ao longo da nossa vida, andamos constantemente nas diversas facetas da nossa vida e tentarmos melhorar, por assim dizer. Então temos este processo de aprendizagem que é a nossa vida, em que nós encontramos as dificuldades ao longo do caminho e tentamos ter o erro e o acerto. Vivemos sempre nisto para que no final da nossa vida possa ser um salto positivo, não é? Que a gente possa sair desta vida melhor do que quando entramos. E aqui nós temos erros, mas também temos, por assim dizer, correções. Podemos ter correções a fazer e nós próprios podermos fazer essas correções. E nós, como filhos de Deus, encontramos neste processo de aprendizagem. E tenho aqui uma frase que é tirada No Mundo Maior, pelo espírito André Luiz, que resume bastante. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milénio em milénio. E aqui é como se fosse o nosso processo evolutivo, não é? Ou seja, nós somos espíritos com milénios e milénios e milénios. E muitas vezes, quando nós analisamos a nossa vida, a nossa vivência, a gente cinge-se, por assim dizer, a este período em que estamos a viver, né? Esta nossa encarnação. E então aqui, quando ele diz milénio é milénio, estamos a fazer experiências em experiências, portanto fazemos erros e acertos, e estamos a conquistar sempre valores. Estes valores são as nossas virtudes, por assim dizer, combatendo também os nossos defeitos, que era aqui, que é esse processo de aprendizagem. E nesse processo há uma, por assim dizer, há uma frase também para nos mantermos no caminho certo. Às vezes a gente sabe qual é o caminho, mas não temos a disciplina necessária para nos mantermos, né, nas nossas decisões. E há uma frase que eu, quando estava a preparar esta apresentação, que me cruzei,
que é do Abraham Lincoln, que foi um presidente dos Estados Unidos, que dizia que disciplina é escolher entre o que você quer agora e o que você mais quer. Que era isto que estávamos a falar um pouco. Que é assim, entre aquilo que nós queremos neste momento e qual é aquilo que a gente mais quer. Eu vou dar um exemplo só para ser mais fácil. Por exemplo, uma pessoa que tenha sido alcoólica, por assim dizer, durante um período da sua vida, e o seu objetivo vai ser deixar de o ser. É isso que ele mais quer, é deixar de ser alcoólico. Mas, no dia a dia, no curto prazo, por assim dizer, ele vai haver situações, e que nós sabemos da história dos alcoólicos, em que isto aplica-se a cada vício, não é? Porque há muitos vícios, há uma lista enorme de vícios. Eu estou a dar aqui este exemplo para ser mais situações de alcoólicos que recuperaram, mas eles falam que é o que é que eu quero agora? E se for posto uma bebida alcoólica à sua frente, ele, no fundo, ele quer agora beber aquele álcool, não é? Mas o que é que mais quer? Ele mais quer é não voltar a correr nos erros do passado. E então nós somos postos a uma perspectiva de curto prazo e de longo prazo. E quantas vezes é que nós, não nestes extremos destes vícios, e é só para elucidar, no dia a dia, no nosso melhoramento pessoal, e eu vejo-me a mim, às vezes, de tentar, sei o que é que quero ser, ou como é que gostaria de me tornar, mas nos exemplos pequeninos do dia a dia parece que não tomo as decisões corretas que correspondem a esse objetivo. E repetidamente. E repetidamente. E isso é-nos difícil ter esta disciplina. E depois, quando às vezes temos esta disciplina, há pessoas que às vezes são familiares, pessoas conhecidas, amigos, que nos dizem, também estás a ser super rigoroso, seja com isto, seja com aquilo, com as atitudes que nós temos. E isso às vezes cria situações desagradáveis, não é? Porque nós às vezes também tentamos corresponder às pessoas que gostamos, às pessoas com que convivemos. E então aqui esta questão desta disciplina, por assim dizer, achei como é que é dizer, importante em todas as ações da nossa vida, entre quando nós definimos objetivos relativo às atitudes que queremos ter, ao que queremos acertar, no curto prazo somos tentados sempre, que é como eles nos dizem que cada virtude que nós temos um vício correspondente. E estamos sempre a lutar contra este vício, que é para fazermos crescer a virtude, não é? Temos dois pesos e nós andamos sempre... eu agora não queria aqui entrar como Joana de Ângeles defende, temos sempre dois polos, não é? E então nós tentamos saber que temos os dois polos, conviver com o polo menos bom, mas entendê-lo e não ter traumas, não ter, como este caso do alcoolismo, uma pessoa que foi alcoólica não tem que sentir culpa por já ter sido. Agora tem que se melhorar e olhar para trás e dizer assim, já fui, errei e poderei melhorar no futuro. E então é nesse sentido, né? E pronto, aqui é como é que nós podemos nos melhorar no curto prazo, porque nas nossas decisões no dia a dia, muitas vezes nós tomamos a sensação, aquele defeito maior, que é o egoísmo e o orgulho, implica nas nossas decisões a cada momento, não é? Eu não sei se, portanto, o egoísmo e o orgulho dava para palestras, mas eu queria só que Allan Kardec nos diz que o orgulho é filho do egoísmo. E o egoísmo está fundado no interesse próprio. E é um sentimento de interesse próprio que eu, só há pouco tempo, há uns meses, é que vi que, quando falamos de egoísmo, quando falamos de orgulho, é fácil a gente imaginar, mas eu vejo sempre o egoísmo como uma coisa extrema. Mas não é. Ou melhor, é uma coisa extrema, mas é o sentimento de interesse pessoal. E o nosso sentimento de interesse pessoal, nós temos interesse pessoal em tudo. Em tudo. Consoante os nossos gostos, consoante aquilo que a gente gosta, a gente tem um interesse pessoal e então tentamos sempre que vá na nossa direção. E nesse sentido, eu não sei se gostariam de dar aqui alguma coisa relativa a este interesse pessoal, porque
eu dei um brilho significativo a isso, porque vejo em mim que às vezes há decisões que eu não vejo assim, mas isto não é egoísta, não é uma atitude egoísta, mas é uma atitude que vai no meu interesse pessoal. Pode ninguém ter interesse numa coisa, porque não tem interesse naquilo, mas é o meu interesse, então eu vou em direção a essa coisa por interesse pessoal. E isso é um sinónimo de egoísmo, de uma certa forma. A abnegação, seja de pais, seja de quem for, de qualquer coisa, que a espiritualidade nos convida sempre a abnegar-nos, a ser caridosos, é perder muitas vezes o interesse pessoal, aquilo que nos interessa naquele momento, aquilo que nos interessa a cada momento. Não sei se gostariam de dizer alguma coisa sobre este processo de aprendizagem, desta disciplina, deste interesse pessoal, ou avançarmos um pouco mais também sobre como é que podemos, às vezes, corrigir estes erros, não é? Marinete, seu Dilson, estão quietinhos? Tô quietinha. Ó, escuta, Zé. Ah, entendi. Caiu, já entendi. Seu Dilson, alguma coisa? Nadinha. Muito bem. Vamos lá. Por enquanto, Então, nada. eu posso dizer, por exemplo, assim, nestes erros, a gente, muitas das vezes, há vários tipos de erros que fazemos na nossa vivência, né? E fazemos erros, muitas vezes, contra nós próprios, contra os nossos interesses ou contra a nossa, mas muitas vezes praticamos erros também contra o nosso semelhante, seja familiar, seja amigo, seja desconhecido, também são erros e muitas vezes praticamos erros contra a sociedade ou contra a natureza. E isso são erros diferentes que nós podemos fazer e que a lei divina tudo registra, não é? E quando nós dizemos às vezes contra a sociedade, eu vou dar um exemplo que li também e que vem num exemplo também na literatura, que é, se nós, eu não sei como é que se diz em brasileiro, nos impostos anuais que a gente declara ao Estado, por assim dizer, se a gente enganar, por assim dizer, se fazemos uma coisa que não é correta e declaramos, é o imposto de renda que acho que se fala no Brasil, ao fazer a declaração e não é uma declaração correta, nós estamos a prejudicar, por assim dizer, a sociedade. Concordemos ou não com o que está a ser efetuado, não é? Mas a espiritualidade nos diz que isso é uma coisa errada e é uma dívida que estamos a criar, por assim dizer, perante a sociedade. E há exemplos disso em todas as situações. Eu vou dar um exemplo que me lembro também da literatura espírita, do livro de Chico Xavier, que alguém, um homem no passado, era fazendeiro e maltratava, por assim dizer, os seus escravos, e uma das punições que fazia era cegar os escravos para dar exemplo aos outros. Passado uns séculos, ele reencarnou e ele não tem que necessariamente reencarnar cego, mas reencarnou e sempre teve, desde criança, vontade de ser oftalmologista, ou seja, médico dos olhos. E então ele veio e a sua vida, a sua missão era passar para auxiliar todas as pessoas que tivessem problemas de visão, todas as pessoas que tivessem problema dos olhos, e inclusive as situações se colocaram em que ele gratuitamente, no seu gabinete, tinha por vontade própria, né? Porque possivelmente ele se comprometeu no mundo espiritual antes de reencarnar a fazer isso, tratar pessoas gratuitamente para ajudar. E com isso é como se ele espiasse, por assim dizer, o seu passado de algoz ou de uma pessoa que não cumpriu, por assim dizer, com as leis divinas, não é? E, portanto, a literatura espírita dá-nos imensos exemplos, por assim dizer, destas formas de recuperar, por assim dizer, os nossos débitos, as nossas faltas, e isso é importante. É importante, acho que é bastante importante. Eu queria agora aqui... Walter, isso é muito importante do que você está mencionando sobre as profissões
E às vezes nós não... Eu estou a ouvi-la no pensamos. fundo, eu não sei se... E agora? Está bem melhor. Agora também está bom. Então, sobre as profissões, que muitas vezes nós não valorizamos como deveria. Você vê o que você colocou. Que geralmente as pessoas, cegou, está bem como cego. Veja à vontade o objetivo que ele tinha como oftalmologista. Quantas vezes nós estamos conhecendo aqui pessoas, também psicólogos, terapeutas, tantas pessoas que fazem trabalhos também gratuitamente, auxiliando, e uma pessoa vai de uma tal forma, trabalha de uma tal forma, que começa a formar grupos. Essas pessoas ligadas a essa pessoa, vai irradiando até a própria beneficência. Claro. Até o ato. Nós conhecemos isso, posso falar. Lembra, Marinete? Estou citando a Érica. Estão formando grupos para poder, de terapeutas, para poder auxiliar. E nós não valorizamos isso. Pensamos, nos colocamos que a profissão é só para receber o retorno financeiro, mas não olha como assim, o que é algo que eu gostaria de fazer para também para servir à humanidade. Claro, claro. E muitas são as vezes que nós não educamos os nossos filhos para isso. O que faz? Educamos assim, isso não é bom para você ser um artista, ser cantor? Menino, que carreira é essa? Que profissão é essa? Quantas vezes gerações anteriores, as crianças que tinham tendências para as artes, foram reprimidas e fizeram outros cursos porque não foram entendidos, depois deixaram e fizeram no mesmo. Outras não. E isso é muito importante que como você citou. E essa educação, aí está o papel do pai e da mãe. E deixar que o filho observe a tendência dos seus filhos e os apoie. E não dizer, não, isso não dá, isso não vai ser muito bom para você, não. Mas se essa pessoa, se esse ser tem a tendência, se tem essa habilidade, e se vem com uma prova, ou vem com um objetivo na vida, isso é que vamos educando o nosso espírito gradualmente para também agirmos como seres úteis na própria sociedade. Dentro da onde? Onde começa? No nosso lar. Claro, porque muitas das vezes os filhos, e nós temos muito exemplo na nossa sociedade, o pai é um bom médico, está à espera que o filho segue a sua profissão, né? E depois se o filho vai estudar para as artes, o que é que tu pensas de fazer de trabalho de artes, não é? Como é que vais ganhar a vida fazendo arte, seja para o teatro, seja para música, porque são áreas por assim dizer, há menos trabalho, são bem mais pagas, mais mal pagas, são mais incertas, e depois é sempre, toda a gente quer as mesmas profissões que supostamente têm uma imagem social de que são melhores, não é? E então isso aí, muitas das vezes, que é o que nos dizem, e Joana de Ângeles refere isso muitas vezes, o espírito depois não vem para a aptidão que tem, vai fazer outras coisas, e então não é feliz ou nunca se realiza, por assim dizer. Daí, muitas vezes, para nós nos realizarmos, nos sentirmos bem, temos muita gente ao pé de nós que diz, mas como é que tu com isso consegues sentir bem, não é? E a pessoa diz assim, estou feliz, estou realizado, faço o que quero. Mas isso não tens o dinheiro suficiente. Está bem, mas faço o que quero, sinto-me bem, vou feliz para o trabalho todos os dias, faço aquilo que quero. E isso não é uma coisa que não é valorizada muitas vezes pela sociedade e cria problemas. E depois os filhos, como imitam muito os pais,
conhecem as ideias dos pais, não querem decepcionar os pais e vão em caminhos errados, né? Vão para caminhos errados. E isso acontece muito na sociedade em que vivemos, porque também é muito materialista, né? O objetivo é ter o emprego que tem emprego garantido, que dá mais dinheiro, que pode ter um gabinete, que pode ter uma boa empresa, que pode ter por aí vai. E é muitos dos conflitos que às vezes existem em nós e nas pessoas, né? Advém muito destas coisas que são condicionalismos à nossa volta, né? E por outro lado, Walter, por outro lado, já vemos também o oposto. Seres que... Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Seres que reencarnam num ambiente extremamente pobre, que não teria nem como ter uma educação, mas aí o pai ou uma mãe o apoia e ele ou ela, esse ser focado, chega bem dificilmente, até temos exemplos, eu acho que não posso citar no Portugal, porque não lá, mas no Brasil, pessoas vendendo balinhas, bombons nos ônibus, que chegam o quê? A uma faculdade, a serem médicos, e por tudo aquilo que ele passou no meio onde ele se encontrava, é um verdadeiro profissional. Por quê? Está trazendo isso de si. Sim, sim, completamente. O Divaldo fala que há muitos espíritos que estes espíritos agora, os que eles chamam espíritos de cristal, esta nova vaga de espíritos que está vindo aí de um outro planeta para nos empurrar, por assim dizer, para uma evolução mais rápida, nascem em todos os níveis da sociedade e trazem, por assim dizer, essa predisposição já moral, essa predisposição de força, de convicção de qual é o objetivo deles, independentemente de onde eles se encontram. E isso é bonito de se ver perante a sociedade em que agora vivemos, não é? Mas pronto, aí Zélia, eu aqui estou a ver que estamos a chegar. Eu gostaria Exatamente, de terminar aqui a mensagem, que nós tínhamos lido estes 2 primeiros parágrafos, e agora vem, por assim dizer, o outro lado. Portanto, aquilo é das dificuldades que nós encontramos. Depois, André Luiz diz que Jesus, agora, perante nós, depois Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, portanto, quando ia para o Calvário, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, sempre como o Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio. Ou seja, Jesus, nas palavras que ele emitia no Calvário até estar posto na cruz, se dirigia ao Pai, sempre. Sempre. Ligado naturalmente às mais diversas forças. Ou seja, ele está a dizer aqui, Jesus estava ligado às mesmas forças que nós. Agora ele tem um domínio próprio, que não é o nosso caso, não é? No dia do Calvário não se prendeu a nenhuma dessas forças. E é isso que eu vou só aqui, tá? É o término da mensagem, em que como é que Jesus não se prendeu a nenhuma delas. E aqui eu realço que está só a falar nos 2 últimos dias. Portanto, ele vai só referir-se aos tudo aquilo que lhe aconteceu nos 2 últimos dias. Portanto, ele atendia ao governo humano, lealmente, ele nunca foi contra as leis, por assim dizer, dos romanos nem dos judeus, mas Pilatos não o atemoriza, ou seja, ele não lhe reconhecia, por assim dizer, a autoridade que o mundo reconhecia. Para ele não, ele respeitava o governo humano, mas não as leis de Roma, quando que eram contra as coisas humanas, né?
Amava enternecidamente os discípulos, contudo as razões afetivas não lhe dominam o coração. Ou seja, apesar de todos os discípulos o amarem muito, inclusive de Pedro ter negado, ele próprio disse que ele ia fazer, portanto, ele não se sente alterado. Se nós nos imaginarmos em cada uma destas situações, em vez de Jesus, e em vez dos apóstolos, em vez do Caifas, em vez do Pilatos, metermos pessoas da nossa vida, assim com um respeito ou com uma equivalência, é impossível conseguirmos ter este domínio espiritual como Jesus tinha, né? Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir, socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. Muitas vezes, quando somos admirados por ensinarmos alguma coisa, por sermos boas pessoas, toda a gente gosta de nós e nós gostamos de estar ali porque nos sabe bem que as pessoas gostem de nós, né? Jesus, ele diz aqui que não lhe seduz o espírito, não é por isso que ele estava ali, né? O ato de Judas não lhe arranca maldições. Portanto, uma pessoa que o trai para o matar, e ele não diz nada. Ele reconheceu, por assim dizer, a inferioridade espiritual de Judas e aceita, por assim dizer, sem fazer maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entebia o ânimo forte. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Aqui é o limite, não é? Depois de tudo o que lhe fizeram, no limite, ele ainda pede desculpas ao Pai, perdoai-lhes Deus, porque eles não sabem o que fazem. Que é o que o Sandro estava a dizer há pouco, termos compaixão pelo opressor. Portanto, toda a gente ali, nós éramos todos opressores, e ele reza ao Pai, desculpa porque eles não entendem, estes opressores ainda não perceberam qual é a mensagem. E pronto, aqui a lição de domínio espiritual dele é profunda e impressível, revela a necessidade de sermos nós mesmos, que é muito difícil, né, nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. É um percurso imenso que temos que fazer. Fizemos aqui também um percurso por alto de muitos temas, outros poderíamos ter abordado, mas foi a apresentação das minhas reflexões e da minha apresentação relativo a um tema tão vasto como este domínio espiritual. Espero ter contribuído de alguma forma para uma agradável discussão que tivemos aqui também. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e pelo vosso convite. Deus nos abençoe. Agradecemos a você por estar saindo diretamente do trabalho, entrando em casa, abrindo o computador. Por favor. E dando essa... Por favor, Zé. Com esse obrigado, tão grande. Obrigado. Muito obrigada. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Temos ainda 6 minutos. Eu gostaria de colocar alguma reflexão. Não? Ninguém? Não, estamos bem. O Walter, mais uma vez, pôs as coisas de maneira tão clara que fica complicado de compreender. Obrigado. É interessante isso aqui. Divina vontade. Se nós realmente colocarmos a vontade, eu quero, quanta coisa podemos superar. Essa é a nossa força. É uma das forças do espírito, é a vontade, não é? Exatamente. É a vontade, seja no pensamento, seja nos atos, nas ações, é a vontade. O poder que temos na vontade que é o que os espíritos me dizem, uma oração bem feita, bem sentida, aplica a vontade de tal maneira que o resultado pode nos surpreender a nós próprios, não é? E nesse sentido é
este domínio espiritual, que estamos ainda bastante longe, mas a pouco e pouco quero eu acreditar que todos caminhamos para dominar um pouco melhor, pelo menos desde que chegámos cá à Terra, possamos sair daqui com um domínio melhor. É esse o meu desejo para mim. E às vezes tenho dúvidas. Obrigada, Walter. Eu vou parar Obrigado a a gravação. vocês. Obrigado a vocês. Beijo no coração. Até breve. Obrigado. Obrigada.